Capítulo 11 do livro do profeta Ezequiel. Vai dizer assim: Depois disso me levantou o Espírito e me levou até a porta do lado oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que na entrada da porta estavam 25 homens, entre os quais eu vi Zanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me ele: Filho do homem, estes são os homens que inventam perversidades e têm dado mau conselho nesta cidade, que dizem: não está próximo, vamos construir casas, esta cidade é o caldeirão e nós somos a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. E o Espírito do Senhor então caiu sobre mim e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e esta cidade é o caldeirão. Mas a vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e trarei sobre vós a espada, diz o Senhor Deus. E eu vos farei sair do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estranhos, e executarei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e vos julgarei nos confins de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos será como um caldeirão, nem vós sereis como carne no meio dela, mas eu vos julgarei nos confins de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andaste, e nem executastes os meus juízos, mas sim fizestes segundo os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, Pelatias, o filho de Benaia, morreu. Então caí sobre o meu rosto e clamei com voz alta e disse: Ah, Senhor Deus, darás tu porventura um fim ao remanescente de Israel? Novamente veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, os teus irmãos, sim, até os teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel. Todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Então dize: Assim diz o Senhor Deus: ainda que eu os tenha lançado para longe entre os gentios, e ainda que os tenha espalhado pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: eu vos ajuntarei de entre os povos e vos recolherei das nações para onde fostes dispersos, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as abominações. E dareis a ele um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei o coração de pedra da sua carne, e lhes darei um coração de carne, para que eles andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar segundo o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu farei recair os seus caminhos sobre suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. E então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao lado oriental da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. O capítulo 11 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre o anúncio do juízo. Nessa passagem nós observamos príncipes perversos que são repreendidos.
a promessa de restauração e renovação ao povo de Israel, a uma terra que é uma nação que cumpre a vontade de Deus, mas que muitos andam segundo a carne. Então, quando isso se cumprir na segunda vinda de Cristo, quando ele será aceito por eles como seu Salvador, o Senhor ele virá e Israel reconhecerá que ele é Salvador. E quando nós entendemos que as visões do profeta Ezequiel, ela se estende para que nós possamos entender que a espada quer dizer juízo. E o que é a espada? A espada ela representa a justiça de Deus, o julgamento do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que todas as visões estão centralizadas em Israel. Quando nós entendemos e compreendemos que a terra de Israel é uma terra escolhida, porque foi a única terra que aceitou levar a palavra do Senhor, e quando nós entendemos que a nossa vontade, a vontade da nossa carne, ela é destruidora. Quando nós entendemos que quando nós desejamos a vontade da nossa carne, nós estamos nos apartando do Senhor. E apartar-nos do Senhor é ir contra os seus mandamentos. É compreender que quando Deus ele restaura e renova, é porque ele tem algo a fazer nas nossas vidas. Porque o Senhor, ele quer nos usar, ele quer nos fazer voltar do cativeiro. E por isso Ezequiel, ele pregou, ele falou de todas as visões aos que estavam no cativeiro. Porque o intuito do inimigo é levar o povo para o cativeiro, por causa dos seus maus caminhos, segundo a vontade do seu coração. Que Deus fala que é abominável, que é detestável. Porque quando nós compreendemos quais são os desígnios do nosso coração, nós compreendemos que estamos na terra e muitas vezes desejamos as coisas que são da terra, porque são visíveis, são palpáveis. Mas viver o espiritual é viver o sobrenatural. Ezequiel estava vivendo um plano superior. Ele estava vivendo uma visão sobrenatural de todas as coisas que haveriam de acontecer. E quando nós falamos sobre viver o sobrenatural, estamos falando de uma cura interior. Estamos falando de um mover espiritual que nos traz a revelação daquilo que o nosso coração está cheio. Porque tudo aquilo que eu falo é porque o meu coração está cheio disso. E quando eu falo algo que o meu coração está cheio, é porque eu estou me alimentando de algo que não está me edificando. E por que é importante se alimentar da palavra do Senhor? Porque ela é a única palavra viva. Ela é a palavra que nos dá direção, que nos orienta, porque aqui o profeta Ezequiel está falando que haverá juízo. E quando nós falamos de juízo, nós estamos falando diante de uma terra que é escolhida por Deus. De uma terra que deve ser referência e exemplo para todas as nações. De uma terra que ama e zela pelos mandamentos do Senhor. Jesus nasceu judeu. Jesus viveu na prática judaica. E muitos judeus não aceitaram Jesus. Mas muitos deles aceitaram Jesus.
E o ministério de Jesus, ele foi um caminho de retidão e de grandeza, porque mesmo o seu povo não o aceitando, ele continuou a jornada. Ele sabia que o Pai estava o guiando em todas as coisas. Porque não sei se acontece isso com você. Muitas vezes agimos inconscientemente pelas coisas que nós queremos. Porque quando nós temos a consciência daquilo que nós queremos, nós agimos favoravelmente e tudo vai bem. Mas quando nós agimos no inconsciente, se nós não estivermos permanentes na palavra de Deus, nós caímos nos laços e armadilhas do inimigo. E os laços e armadilhas do inimigo estão 24 horas ao nosso derredor, buscando nos tragar, buscando uma brecha, buscando uma oportunidade para nos tirar da missão que Deus tem para nós. E por isso é importante estarmos diariamente focados nessa palavra, focados nas visões dos profetas que profetizaram, que anunciaram o que há de acontecer. Porque quando chegar o dia, nós não vamos poder falar: ai, Senhor, me perdoa porque eu não estava preparado, eu não me preparei. E esse é o momento de preparar. Esse é o momento que o Senhor nos chama para nos prepararmos para o que há de vir. Temos visto muitas guerras, muitas tribulações, onde o Senhor nos orienta e nos impulsiona para que possamos compreender que o fim está próximo. E muitas vezes não é o fim, que não significa um novo começo, mas nós precisamos compreender que se estamos dentro dessa palavra, se estamos anunciando o evangelho, se estamos pregando as boas novas, se estamos vivendo o sobrenatural de Deus, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. É porque o Senhor, Ele quer nos fazer caminhar em direção à terra prometida. E nisso nós precisamos compreender que a nossa cura interior, que a nossa libertação, que a nossa vitória vem da palavra de Deus. E é nisso que nós devemos nos apegar. Nós precisamos compreender que a glória do Senhor virá, mas nós precisamos compreender que nós devemos retirar das nossas vidas muitas vontades que não fazem parte de um propósito sobrenatural nas nossas vidas. No versículo 12, o profeta Ezequiel diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andaste, e nem executastes os meus juízos, mas sim fizeste segundo os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. Então, o que nós precisamos compreender é que o homem, ele muda os estatutos de Deus. O homem, ele faz os seus próprios estatutos. O homem, ele segue os seus próprios desejos. E quando nós compreendemos que os estatutos de Deus são diferentes dos estatutos dos homens. Porque muitas vezes o homem vai falar para você, vira à esquerda, e Deus fala, vira à direita. Muitas vezes o homem vai falar, vai para frente, você vai para trás. Muitas vezes nós precisamos compreender e ouvir a voz do Senhor para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Que o Senhor possa edificar a sua vida. Que essa palavra possa transbordar no seu coração e que hoje seja uma oportunidade para você desejar a vontade de Deus sobre a sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.